Hello, hello, hello! Vamos continuar nossa playlist O Zé Resolve com as questões das provas do ITA. Hoje vai ser a segunda questão de matemática, questão número 38 da prova de 2019. O enunciado está aí na tela. Dá um pause e tenta resolver se você já não resolveu ela. Se você já resolveu, vamos ver se a gente vai fazer igual. Então vamos lá. Seja p de x, x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx, um polinômio cujas raízes são não negativas e estão em progressão aritmética. Deixa isso guardado. Sabendo que a soma dos seus coeficientes é igual a 10, podemos afirmar que a soma das raízes de px, então ele quer a soma de px, a soma das raízes. Bom, se ele está pedindo a soma das raízes, a primeira coisa que a gente vai pensar são nas relações de Girard, né? Então, a soma das raízes é menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro, né? No caso aqui, o nosso b do coeficiente, como o nosso a é 1, o nosso bzinho seria este a aqui, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, a soma vai ser menos a. Tá? E aí a gente tem que dar um jeito de descobrir quanto que vale esse A. E a gente descobrir quanto vale esse A, já temos uma saída. O que mais que ele fala de útil para a gente? Ele fala que sabendo que a soma dos seus coeficientes é igual a 10. O que é a soma dos coeficientes? É o P de 1. Tá? Porque se eu substituir o x por 1, vai sobrar só os coeficientes. Então, aqui, olha, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1 e 1, bom, 1 é 1. Então eu vou ter que 1 mais A mais o B é igual a 10. Então aqui a gente já tem nossa primeira equação, que A mais B vale 9. Deixa essa equação guardada, equação número 1. O que mais que ele deu para a gente? Ele falou que as raízes são não negativas, tá? Portanto, maiores do que zero, e estão em progressão aritmética. Isso significa que da primeira raiz para a segunda, eu vou somar um valor. Da segunda para a terceira raiz, eu vou somar este mesmo valor. Tá? Então, como que a gente vai usar isso? Primeiro, eu vou pensar no p de x. Só que eu já vou fatorar ele, porque eu tenho x como termo comum em todos. Então, eu posso escrever ele desta forma. Certo, galera? Ó, botei o primeiro x em evidência. Se eu fizer a distributiva, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes ax vai dar ax ao quadrado. E x vezes b vai dar o bx. Então, esse daqui é o mesmo polinômio. Só que daqui eu já vejo de cara que a primeira raiz, uma delas, né? Vamos deixar só como r, é zero. Tudo bem? Uma dessas raízes é zero. E aí eu vou ter, como as raízes, eu fiz uma escolha infeliz de nome para a raiz, né? Vamos voltar aqui e eu vou trocar esse nome da raiz, porque R eu quero usar para outra coisa. Eu vou chamar de x1. A primeira raiz é zero, então minhas próximas raízes serão quem? Eu vou somar um número, que eu não sei quanto que é. Mas na progressão aritmética a gente costuma chamar isso de razão. Então eu vou somar uma razão. Se eu somei uma razão para cá, eu tenho que somar uma razão para a última raiz. Beleza? Então tá aqui a nossa progressão aritmética, que são as três raízes deste meu polinômio. Tá? Uma delas é esse zero aqui, que corresponde a este x. As outras duas raízes estão aqui, nessa equação de segundo grau, né? Nessa parte de segundo grau do meu polinômio. Por relações de Girard, eu acho que é mais fácil encontrar uma relação entre o a e o b, né? Porque eu já tenho a primeira equação, que me dá a soma do a mais b. Numa equação de segundo grau, a soma das raízes, ou seja, agora eu vou olhar aqui para esta parte do polinômio que eu só vou somar essas outras duas raízes, r mais 2r. Ela é menos a. Olha só, que coincidência. É exatamente o que eu preciso descobrir. E o produto das duas raízes, r
vezes 2R é o C sobre A, que no caso é o Bzinho. O meu coeficiente do meu termo ao quadrado é 1. Agora eu vou resolver esse sisteminha. Um sisteminha simples de se resolver, né? O meu grande problema é que eu tenho uma variável, duas variáveis, três variáveis. Então, o que eu vou fazer? Vamos reescrever meu sistema. Reescrevendo meu sistema, eu tenho que 3R é igual a menos A, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, se eu descobrir o R, multiplica ele por 3 e acabou o problema. Uma coisa, se ele me falasse que as raízes são não negativas e inteiras, meu problema já estava resolvido, né? Porque, a soma não poderia ser racional, nesse caso aqui, né? Ela teria que ser inteira também. E teria que ser múltiplo de 3. Ou seja, o 10 estaria descartado, o 8 estaria descartado. Eu ia ficar entre duas alternativas, entre o 3 e o 9. Né? E aí, ficando entre o 3 e o 9, eu poderia testar eles. Se eu dissesse que a soma é 3, isso significaria que o meu R seria menos 1. Mentira, meu R seria 1. E se o meu R é 1, o meu B é 2. E aí eu testo para ver se A mais B dá 9, que não é o caso. Então, chegando nesse ponto, você já pode tentar testar as alternativas. Se você começar testando pela A, se a soma fosse 9, significa que o meu R, a minha razão, seria 3. Aí as minhas raízes do polinômio seriam 0, 3 e 6. Olha, 3 mais 6 dá 9. Bateu! Pode ser essa alternativa. Se a minha soma das raízes fosse 8, a minha razão da progressão aritmética seria 8 terços. Aí eu teria 0, 8 terços e 16 terços. Se eu somar elas, não vai dar 9. A mesma coisa para 3, a gente já testou, né? Meu R seria 1, o meu B seria 2, que eu fui somando de 1 em 1, né? Então eu teria 0, 1 e 2. 1 mais 2 não dá 9. A gente testa para 9 meios. E testando todas elas, você vai chegar que a única alternativa que permite essa solução é o 9. Tá? Então, se você travou nesse momento, já pode ser uma saída, tentar testar. Mas essa situação aqui ela está bem simples de se resolver. Ó, R mais 2R, 3R. R vezes 2R, 2R ao quadrado. Então, ó, agora eu tenho uma nova parte aqui. Eu poderia, como eu quero descobrir só o A, né, que já dá direto a minha soma, eu poderia dizer que A menos B, ou seja, fazer essa segunda equação menos a primeira equação, é igual a 2R ao quadrado menos 3R. E aí eu teria este novo sistema. Eu teria A mais B igual a 9 e A menos B igual a 2R menos 2R ao quadrado menos 3R. Só que vocês percebem que isso daqui vai me gerar complicações, né? Eu posso encontrar em função de R, mas isso não é legal. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui as três equações, né? Eu tenho que o A vale menos 3R, né? Eu só multipliquei por menos 1 aqui. E eu tenho que o B vale 2R ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar estes valores aqui e substituir na primeira equação. Então, ó, como é a soma deles, eu tenho 2R ao quadrado menos 3R igual a 9. Passo esse 9 para lá, vai ficar negativo e fica igual a 0. Vamos lá, resolver isso daqui por delta, né? Pela fórmula resolutiva do segundo grau. Delta vai ser B ao quadrado. Meu B agora é este menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 9. Tá? Toma sempre cuidado com esse sinal. Bom, tem um 9 aqui, esse menos com esse menos vai virar mais, então eu já vou fatorar ele. Vai ficar 9 que multiplica. Aqui sobrou 1 e aqui sobrou 4 vezes 2, que é 8. Então, meu delta é 9 ao quadrado. Tá? Isso já me facilita um pouco, quando eu escrevo dessa forma, porque eu vou ter que tirar a raiz dele, né? Agora tem uma coisa que eu não falei que é muito importante. Ele fala que as raízes são não negativas, né? Ou seja, se eu somar, eu tenho que somar um número positivo. Então, eu tenho essa restrição de que o R
é maior do que zero. Agora a gente vai descobrir os possíveis valores de R, que é menos ou menos 3, né? Menos B mais ou menos a raiz de delta de tudo dividido por 2A. Então vai ficar menos o menos 3, ficou positivo. Mais ou menos a raiz do delta. Delta é 9 ao quadrado, se eu tirar a raiz vai ficar só 9. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 2, 4. Tá? Daqui eu vou tirar dois possíveis valores. 3 mais 9, 12. Dividido por 4, 3. 3 menos 9 dá menos 6. Já parei por aí, porque meu R tem que ser positivo, né? Então essa daqui não convém, certo? Então, olha, descobrimos quanto que vale o R. E a gente precisa descobrir quanto vale 3R, porque a nossa soma era igual a menos A, que era 3R. Então, substituindo o valor, 3 vezes 3 é 9. E assim, encerramos mais uma questão do ITA de uma forma bem tranquila. O que a gente precisava nela? Lembrar de relações de rádio, né? Que a soma é menos B sobre A. Né? Neste caso aqui, como meu A vale 1 e eu passei os coeficientes para frente, a soma vale menos A. Eu precisava lembrar que a soma dos coeficientes igual a 10 não descarta este 1 que acompanha o x ao cubo. Né? Então, quando se fala que a soma dos coeficientes, você sempre tem que pensar que é quando você coloca o x igual a 1, tá? Nesse seu polinômio. Então, é o P de 1. E aí você descobre a primeira relação. E aí você usa o lance da progressão aritmética, depois de fatorar. Essa fatoração está bastante evidente, né? E uma das raízes está na cara, que é o zero. Você juntou essas três informações, acabou o seu problema. Né? E é isso aí. Gente, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu não pedi nos outros vídeos, mas deixa nos comentários sugestões também, dúvidas, outros tipos de dúvidas que eu vou fazer o máximo que eu puder para sanar essas dúvidas e ajudar o máximo possível todos vocês. Então agora aquele padrãozinho, gente, dá aquela força, deixa o seu likezão, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações se você já não fez isso. E é isso. Valeu, galera!